Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, um prazer grande estar aqui com vocês nessa semana de revisão CESP. Se você está se preparando para o concurso da Polícia Militar de Alagoas, esse é o lugar certo para você. Se você está se preparando para outros concursos, o conteúdo apresentado aqui será muito útil no seu embasamento da disciplina de informática. De uma maneira ou de outra, eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar a você que está me assistindo. Tá ok? E aqueles que vão fazer concurso por esses dias, eu peço já de imediato, se possível após a prova, me manda uma mensagem com seu desempenho, que eu tenho certeza que vai ser muito bom e eu fico muito feliz de receber esse feedback dos alunos. Pessoal, essa revisão, ela é dividida em 3 ou 4 vídeos, a depender aqui de como vai ficar a extensão do vídeo. Tá? Eu preparei 101 questões da banca CESP dos últimos anos, a maioria são questões mais recentes. 101 questões vai te dar um excelente direcionamento. Se você der atenção a isso, só de você observar, você já vai ter um bom direcionamento. Lembrando que isso aqui é revisão, é para relembrar os pontos. Então, vamos começar e o primeiro vídeo vai tratar de um assunto, o segundo vídeo vai tratar de outro assunto, nós vamos dividir por assuntos, tranquilo? Primeiro assunto que nós vamos iniciar essa semana de revisão CESP, sistemas operacionais e arquivos. Vamos à primeira questão. O ambiente Windows 8 possibilita a execução de 2 aplicativos simultaneamente. Gente, não só o Windows 8, o Windows 7, o Windows XP, o Windows Vista, todos os Windows. Ou seja, o usuário pode, por exemplo, assistir vídeos enquanto envia e-mails. Traz para cá. É óbvio, isso daí chama multitarefa, a possibilidade de executar mais de uma tarefa por vez. Existe também a característica chamada multiusuário. Mais de um usuário vão utilizar o sistema simultaneamente. Tanto o Windows quanto o Linux possuem essa característica de multitarefa e multiusuário. Vamos para a próxima. No sistema operacional Windows, a tecla Shift pode ser utilizada para selecionar uma sequência de objetos de uma lista. Traz para cá. Pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Quando eu falo em Shift, se eu vou selecionar arquivos, clico no primeiro, seguro o Shift, clico no último, ele vai selecionar a sequência. Olha só, S de sequência. Se eu seleciono segurando o Ctrl, o que vai acontecer? Clico em um, seguro o Ctrl, clico no outro, ele vai selecionando cada arquivo, C de cada arquivo selecionado. Se eu quero selecionar tudo, eu uso a combinação de teclas Ctrl A. Tranquilo? Vamos seguindo. O termo lixeira é usado para denominar o conteúdo de um computador que se torna defasado. Parei, já está errado. A lixeira não é para conteúdo defasado. Pode ser um conteúdo recente, mas que você não quer mais. Então, o que é a lixeira? Um programa do tipo acessório. O que é um programa acessório? Aquele que já vem no sistema, que é nativo no sistema operacional, e a lixeira é desse tipo. A lixeira possui algumas propriedades e algumas características que são cobradas em prova. Por exemplo, é o único ícone que não pode ser excluído da área de trabalho. Ela possui um tamanho máximo esse que pode ser alterado pelo usuário. E ela possui uma propriedade chamada não mover arquivos para a lixeira, que é como se você desativasse ela temporariamente. E aí todo arquivo que você mandar para a lixeira vai ser, na verdade, excluído definitivamente. Ok? Falando em exclusão, pessoal, vamos dar uma relembrada aqui, ó. Quando eu pressiono Delete, eu envio o arquivo para a lixeira. Se eu pressiono Shift mais Delete, então eu excluo o arquivo permanentemente. Só um lembrete, né? Vamos para a próxima. Os computadores atuais permitem a instalação de mais de um sistema operacional. Claro! Sendo possível ao usuário escolher toda vez que iniciar o computador entre o Windows e outro sistema operacional que esteja instalado. E vou mais longe, e entre o Windows 7 e o Windows Vista, o Windows 7 e o Windows 10, né? E o Windows e Linux, que é o que a questão menciona, está correto isso daí. E quando nós iniciamos o computador, que permite que eu escolha qual sistema, eu vou dizer que isso daí é chamado de Dual Boot. Boot, processo de inicialização. É o início da carga do sistema. Dual Boot, 2 sistemas, eu escolho em qualquer. Só que detalhe, se eu tenho 2 sistemas, eles devem estar em unidades diferentes ou em partições diferentes, para que possa ser possível isso que a questão mencionou. Tranquilo? Vamos seguindo.
Essa quinta questão, ele diz que um usuário deseja criar 5 pastas e subpastas. Ele dá a lista das 5 pastas aí que desejam ser criadas. A pergunta é, considerando a configuração padrão do sistema, a quinta estrutura apresentada não poderá ser criada. Vou parar. Dá uma olhadinha. Poderá ou não poderá ser criada? Poderá ser criada. Por quê? Porque embora a primeira se chame furto, a pasta, mas ela está dentro de meus documentos. E a última chama furto, mas não está dentro de meus documentos, está dentro de BOs. Então ela poderá ser criada, a questão já está errada. Só não poderia ser criado se essa última estivesse dentro da mesma pasta, que é meus documentos. Questão errada. Ela continua dizendo, se as pastas forem criadas na mesma ordem, nesse caso, e a primeira estrutura apresentada será imune a pragas virtuais. Jamais. Não existe essa pasta que é imune a pragas virtuais. Algumas questões podem até dizer, a pasta do sistema, a pasta Windows, é imune a pragas. Não é, nem mesmo a pasta do sistema operacional é imune a pragas virtuais. E a banca CESP gosta sempre de fazer esse tipo de pegadinha, né? Ela costuma dizer, eu me recordo de uma questão que ela diz, arquivos do tipo PDF são imunes a vírus. Errado. Né? Ou pasta tal não pode ser ocultada. Arquivo do tipo tal não pode ser... Pessoal, se um arquivo é ocultado, outro também pode ser ocultado, não importa o tipo. Se uma pasta é criada, outra pasta também pode ser criada e é sujeita a vírus do mesmo jeito. Tá ok? Vamos seguir em frente. Questão errada. 6. Com referência ao sistema operacional Windows 7 e à janela propriedades do sistema desse sistema Windows, ilustrada abaixo, ao se clicar a aba nome do computador, será exibido na tela o endereço IP. Gente, aí você tem que, claro, conhecer a janela. A janela é essa aqui, ó. Tá? Dá uma olhadinha na janela, essa é a janela propriedades do sistema. Ele está dizendo que se clicar naquela aba lá em cima, nome do computador, o que ele diz? Será exibido na tela o endereço IP do computador em questão. Você sabe que isso está errado, porque a janela nome do computador vai exibir o quê? O nome do computador, por exemplo, servidor, tesouraria, recepção, o nome atribuído manualmente a esse computador. Tá, ok? O IP eu teria que ir no painel de controle, configurações de rede, ou no prompt de comando, no programa de interface de comandos, e digito lá ipconfig, ele vai mostrar as configurações de IP. Está errada essa questão. O que ele continua dizendo aí, eu não vou ler por questão de tempo, né, para a gente economizar, e vamos seguindo em frente. 7ª questão, parece que saiu aí um pouco errado, ele dá uma imagem, vamos ler de onde dá para ler, né? Para se verificar por meio de um programa antivírus instalado no computador, se os 3 arquivos da pasta docs contêm algum tipo de vírus ou ameaça digital, é suficiente clicar o botão, acredito que o botão é aquele ali abaixo, localizado próximo ao canto superior direito da janela. Pessoal, esse botão aí é o botão de buscar um arquivo, né? No Windows Explorer ou no próprio Windows você vai ter esse tipo de botão. A questão obviamente está errada, você não vai marcar uma dessa, senão merece o quê? Uma surra de cansação, como dizia minha avó. Tá certo? Falando em busca rapidinho, gente, ó. Falando em busca do Windows ou do Windows Explorer, lembre, quando eu utilizo esse operadorzinho aqui, esse operador é um coringa, né? Como se eu dissesse, olha, qualquer coisa, a palavra PR, qualquer coisa. Então, pesquise por, no início do nome do arquivo tem qualquer coisa que eu não me lembro. Depois é seguido de um PR e depois é seguido de alguma outra coisa que eu também não me lembro. Ok? E você também tem os operadores aqui, interrogação, que serve para quê? Para substituir um caractere apenas. Então, se eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, quer dizer que eu vou fazer uma busca por uma palavra que tem 3 caracteres aqui que eu não me lembro quais são os 3 caracteres, tá ok? Errada a questão também, né? Vamos para o próximo item. Arquivos com extensão .exe, .com e .bat não podem ser ocultados no sistema operacional. Pessoal, esse tipo de arquivo aí são arquivos executáveis, arquivos relacionados a programas. E naturalmente a questão está errada, porque todo arquivo pode ter esse atributo de oculto. Isso é um atributo, tá? Existe, na verdade, olha só, alguns atributos aqui. Existe o atributo somente leitura, ok? Esse é um atributo que você pode marcar ou não no sistema. E existe o atributo oculto, que também uma pessoa pode ir lá na propriedade do arquivo, marcar ou não essa opção. 2 atributos que constam lá. Todo arquivo também possui datas, né? Data em que ele foi criado, data em que ele foi modificado, data em que ele foi acessado, consta lá nas propriedades do arquivo também. Vamos seguindo. No Windows Explorer do Windows XP, ao se arrastar uma subpasta existente na desktop, veja, a pasta está no desktop, na área trabalho.
E ele vai arrastar isso para onde? Para a unidade de disco removível. Por exemplo, um pendrive. Tal subpasta será automaticamente removida da desktop e gravada nessa unidade de disco rígido. Vamos para cá. Pessoal, qual é a regra? Se você tem um arquivo aqui que está na área de trabalho, desktop, o desktop está em que unidade? Por padrão, na unidade C do computador, que é a unidade padrão do sistema. E a mídia removível vai ser, por exemplo, a unidade E, unidade D, unidade F, não importa. E aqui vamos dizer que vai ser um pendrive. E eu pego um arquivo daqui e arrasto para o pendrive, são unidades o quê? Unidades diferentes. Não importa a pasta. Se as unidades são diferentes, unidades diferentes, o que acontece com o arquivo copiado ou arrastado, melhor dizendo? Arrastado. Ele vai ser duplicado, ele vai ser copiado. Permanece aqui e é criada uma cópia lá. Porém, se fosse a mesma unidade, o arquivo seria movido. É uma lógica, o sistema pensa, se eu já tenho esse arquivo na unidade C e vou arrastar para outra pasta, eu não vou ter dois arquivos iguais na mesma unidade, então eu movo. Se eu vou arrastar para outra unidade, então é como se ele pensasse que está fazendo o quê? Um backup, por exemplo, ele cria uma cópia, porque é outra unidade. Se ligou? Vamos seguindo. Agora ele entra aqui na questão de Linux. KDE e Genome, ele está falando de KDE e Genome, lá embaixo ele fala de Shell, ok? Aqui mais na frente ele também tem outras questões de Linux. Então vamos fazer o seguinte, eu vou começar respondendo aqui para vocês, pessoal, essa questão de número 12, tá? Dá uma pulinha aí na questão 12 do seu material. Ele diz, o Linux é um sistema operacional cujo código-fonte está disponível sob licença GPL, General Public License, o que permite a uma pessoa utilizar, estudar, modificar e distribuir o Linux de acordo com os termos dessa licença. A questão está correta. Lembre, Linux é um software livre que tem justamente essas características que foram citadas aí. 4 liberdades. Executar o programa para qualquer finalidade, estudar como ele foi feito porque o código é aberto, modificar o programa e redistribuir o programa e suas melhorias. Então, o que ele mencionou aí está absolutamente correto, tá bom? Vamos agora voltar naquelas outras duas questões, porque essa vai servir de base, tá? Vamos voltar. A questãozinha de número 10 fala sobre KDE e Genome, diz que são exemplos de gerenciadores de desktop. Pessoal, se você não viu, eu gravei uma dica no Instagram sobre isso, e seria muito bom que você visse, vai ter uma explicação muito boa, com algumas imagens, vai te ajudar a entender melhor isso, tá? Veja só, vamos lá. O que é esse negócio de gerenciador de desktop que ele está falando aí? Olha, o Linux em si, ele é um kernel. O que é um kernel? Um conjunto de instruções que fazem operações básicas. Tá? Ele precisa, na verdade, todo sistema é um kernel. E ele não pode ter apenas esse conjunto de instruções, ele precisa de uma cara para o programa, que essa carinha do programa, essa interface, é chamada de shell. Shell, casca. É a casca do programa, é o rostinho dele, né? Então ele precisa de um shell, de uma casca. Essa cara do programa pode ser de dois tipos. Ela pode ser gráfica, botões, imagenzinhas, com que a maioria dos programas são assim, ou ela pode ser em forma de texto, que é o chamado linha de comando, tela preta para inserir comando. Tá? Então você tem um shell que pode ser desses dois tipos. Ele citou aí na questão KDE e Genome, que são exemplos de quê? De gráficos. Porque no Linux você tem várias interfaces, é como se você pudesse mudar a lataria do carro. Tá? Aqui no Linux você consegue mudar essa interface do programa. Então você tem aqui o KDE e o Genome. Okay? KDE e Genome realmente são interfaces gráficas ou gerenciadores de desktop no Linux. E ele tem mais, viu? Porque, como eu disse, como ele é aberto, né, pessoal, é livre, várias pessoas, várias comunidades vão criando aparências gráficas para ele de acordo com o seu gosto ou a sua necessidade. E aí você tem uma porrada. No Windows você só tem uma, que é a que o sistema te dá por versão. Tá bom? Essa interface de texto aqui, gente, é texto, tá? No Linux,
você tem um programa que é só texto, para você interagir com o sistema através de texto, Bash. E no Windows é o tal do prompt de comando, eu vou usar a siglazinha aqui, tá? CMD, prompt de comando. Deu a lembrada? Então a questão diz o quê? KDE e Gnome ou Genome são exemplos de gerenciadores de desktop utilizados no Linux, certo? Que permitem ao usuário interagir primordialmente com o sistema por linhas de comando no Shell. Volta para cá. Shell é o nome genérico para a interface, então não tem nada a ver aquilo ali. Então ele diz que KDE e Gnome são interfaces gráficas. Beleza. E permite ao usuário interagir por linha de comando? Não, permite ao usuário interagir por gráficos. Tá ok? A questão está errada. Próxima. No diretório dev do Linux constam os arquivos de configuração do sistema utilizados para desenvolver alterações do ambiente gráfico. Pessoal, essa questão aí é clássica. Quando a gente fala em Linux, eles vão cobrar o que? A estrutura de pastas do Linux, os diretórios do Linux. Por exemplo, você tem aqui ó, o diretório dev, que é o que está sendo cobrado, o diretório etc, o diretório boot, o diretório home, o diretório root, ok? E você vai ter outros diretórios aí. Então, o Linux ele tem uma estrutura de pastas própria, tá? E tem cada pasta, ele organiza bem esses arquivos, o que tem em cada pasta. O padrão dele é um pouco diferente do Windows. Dá uma olhadinha. Nessa aqui, dev, dispositivos, devices, dispositivos, drives dos dispositivos. Aqui, configurações do sistema. Aqui, boot, tem a ver o quê? Com arquivos da inicialização do sistema. Home são os arquivos do usuário. E root é o nome do usuário, o superusuário, semelhante ou equivalente ao administrador no Windows. Então ele tem uma pasta própria para ele, um diretório próprio para ele, tá? Então seriam os arquivos do superusuário ou do administrador. Do superusuário ou do administrador. A questão está, portanto, o quê? No diretório dev, arquivos de configuração do sistema, errada. Configuração do sistema, etc. Vamos embora. O Linux é um sistema para... Opa, essa 12 já foi, hein, gente? Vamos embora. 13. O principal ambiente gráfico no Linux é o Bash. Pausa. Olha aqui. Ô, rapaz, apaguei, ó. Volta no vídeo aí, você vê. O Bash tem a ver com texto, linha de comando e não com gráfico. Tá errado. Tá? Já tá errada a questãozinha aí. Vamos passar para a próxima. No Windows 7, se o computador estiver conectado à internet, o perfil do usuário será criado na nuvem da Microsoft. No Windows 7, se o computador estiver conectado à internet, o perfil do usuário será criado na nuvem. Gente, dá uma olhadinha aqui. Ó, quando nós criamos uma conta de usuário no Windows, obviamente que ele cria uma pasta dentro do Windows para as coisas desse usuário, para as imagens, para a área de trabalho desse usuário. Se eu crio outra conta de usuário, outra pasta, outro diretório para os arquivos desse outro usuário, cada usuário vai ter sua pasta. É assim que funciona no Windows XP, no Windows Vista, no Windows 7, ok? Ele vai criar pastas localmente, no computador em que a pessoa está com os arquivos do usuário que foi criado, ok? Ele perguntou do Windows 7. Agora, o que ele disse aí? Criar uma conta na nuvem, hoje em dia os sistemas Windows mais novos fazem isso, que é o que ele chama de conta Microsoft. Então você entra com sua conta Microsoft, ele sincroniza suas informações da sua conta com o servidor da Microsoft, com o OneDrive, ele armazena isso no OneDrive. Então, no Windows 10, por exemplo, você tem lá conta Microsoft e é possível realmente uma conta ser criada na nuvem, que é a conta Microsoft. Mas essa questão está errada, porque ele está falando de Windows 7 e não seria possível fazer isso no Windows 7. Tá ok? E outra, gente, ele diz aqui que o perfil será criado. Se mesmo que fosse o Windows 10, a questão talvez estivesse errada, teríamos que analisar melhor, porque ele está dizendo que será. Será não. Isso é opcional. O usuário escolhe se vai ser uma conta local ou uma conta Microsoft. Próximo. No Windows 7, quando um usuário cria um perfil, suas configurações ficam registradas e são disponibilizadas sempre que ele efetua o login no computador. Correto? Naturalmente, quando eu crio um usuário, ele cria uma pasta e as informações no computador para disponibilizar para mim quando eu fizer o login. Isso é óbvio, gente. Questãozinha 16. No Windows 7, uma mesma pasta pode conter dois arquivos
com o mesmo nome e a mesma extensão. E aí, o que você acha? A questão está errada. Eu posso até ter dois arquivos da seguinte maneira, ó. Digamos que o arquivo chama prova.docx e o outro chama prova.xlsx. Eu posso ter assim, mas de extensões diferentes, não extensões iguais. Tem uma questãozinha, não sei se eu tenho ela aí, tá? Não sei se vai, não me recordo, mas que disse assim, ó, na questão CESP. Então, dois arquivos com o mesmo nome não podem ser criados na mesma pasta. Correto, por quê? Porque isso tudo aqui, ó, eu digo que é o nome do arquivo. Então, o nome do arquivo inclui a extensão. docx faz parte do nome do arquivo. Então, uma pasta não pode ter dois arquivos de mesmo nome. Isso está, inclusive, no site da Microsoft. Tranquilo? Agora, se ele fizer a ressalva com extensões diferentes, aí sim. Essa questão, portanto, está... uma pasta pode conter dois arquivos com o meu nome e a minha extensão. Errada, né? Questão 17. Além de permitir que uma mesma pasta contenha arquivos de vídeo, imagem e música, o Windows possibilita a criação de subpastas com arquivos ocultos. Questão correta também, você pode criar arquivos ocultos, é um dos atributos que nós mencionamos. 18. A exclusão de um arquivo eletrônico do computador é permanente, dada a inexistência de programas capazes de recuperar o conteúdo de arquivos apagados. Errado, né? Errado. Na verdade, dentro do sistema operacional Windows, nós não temos uma ferramenta que recupere o arquivo que foi excluído definitivamente. Mas ele não falou que era dentro do sistema Windows, ele disse que não existe programas, não disse onde, capazes de recuperar o conteúdo apagado. E, de fato, existem programas que fazem esse tipo de restauração. Tá bom? Vamos à questãozinha 19. No sistema operacional Windows 8, todo arquivo tem de possuir um nome e em uma pasta com arquivos produzidos nesse sistema, cada arquivo deve ter um nome exclusivo. Essa eu acredito que foi a questão que eu estava mencionando. Deve ter um nome exclusivo, está correto. Isso quer dizer o quê? Que o nome junto com a extensão só pode um arquivo ter aquele tipo de nome dentro daquela pasta. Assim, pessoal, encerramos esse primeiro vídeo de revisão. E no próximo vídeo, Microsoft Office e BR Office ou LibreOffice, tá ok? Fique ligado, qualquer dúvida você manda aí que a gente vai respondendo, vai comentando, vai fazendo vídeos adicionais na minha rede social, tá beleza? Até o próximo vídeo, fique ligado no seu e-mail que eu vou mandar o link para ele lá, hein? Valeu, galera!